A paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para fazer esse trabalho que o Senhor Jesus nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O título, irmãos, é Os Dois Malfeitores, no Lucas 23. Queridos, em nome do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Preste atenção que é muito importante essa mensagem. Todas as mensagens são importantes, mas essa de hoje, irmãos, eu tenho estudado essa mensagem quase 50 anos, mas hoje o Senhor deu uma abertura mais, uma profundidade nessa revelação aqui. Ela me deu, sabe, uma abertura mais nessa revelação. Os dois malfeitores que foram crucificados, um do lado esquerdo, o outro do lado direito do Senhor Jesus. E eles ali tiveram um desentendimento e houve uma conversa entre os dois malfeitores. Aí alguns dizem, irmãos, que é o ladrão bom e ruim. Não existe ladrão bom e ruim. Existem os dois malfeitores. Existem os ladrões. Não existe o bom e o ruim. Existe dois homens que pecaram, chamados de malfeitores pelas atitudes deles. Pelos que eles praticavam. Eles praticavam roubos. Eles roubavam, furtavam. Praticamente, eu entendo que eles furtavam. Eu nunca percebi que eles roubavam a mão armada, mas eles furtavam, eles eram ladrões. Então, está aqui no versículo 39 de Lucas 23. Vamos ler. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Então, aqui nós entendemos que um deles, que é o Gestas, ele tem nome, tá? O primeiro aqui que blasfemava era o Gestas. O Gestas blasfemava contra, o Senhor. Ele blasfemava contra o Senhor. Então, está dizendo esse cidadão aqui que ele, além de não acreditar, ele blasfemava. Se tu é o Cristo, não acreditava que não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, ele não acreditava. A princípio, blasfemava. E era um malfeitor. Então, nós temos que entender claramente aqui que ele teve a mesma oportunidade do irmão, que é o Dimas, mas ele blasfemava. Não acreditava. A primeira coisa, o homem tem que acreditar. Primeira coisa é acreditar. É entender e acreditar que o Senhor vai salvar. Irmãos, a salvação é simples, mas ela é objetiva. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa tem que querer. Não tem que ficar blasfemando. Não tem que ter falta de fé. Tem que acreditar que Cristo é o Salvador. Primeira coisa é acreditar que Cristo é o Salvador e parar de reclamar, de murmurar e aceitar Jesus como Salvador. Primeira coisa, parar de blasfemar e acreditar. Isso aqui é como o Senhor Jesus, aqui ele dá para entender que ele está ali entre esses dois ladrões e eles estão brigando um com o outro. Os dois ladrões ali, os dois malfeitores. E vamos entender que, primeira coisa, ele blasfemava e não acreditava. Então, esse malfeitor não acreditava, não confiava, não tinha Jesus como seu Salvador. Ele não acreditava que Cristo, olha, salva-te a ti mesmo. Ele não acreditava que Cristo podia salvar nem a ele mesmo, nem a Cristo mesmo. Cristo não podia se salvar, é o que ele achava. Então, vamos entender a mensagem. A mensagem está bem clara aqui. Ele não acreditava, ele blasfemava de Cristo e não tinha Jesus como Salvador. Vamos lá ler o 40. E respondendo, porém, o outro, eu já falo outro, porque aqui eu falo de um dos malfeitores. Esse aqui é o segundo. Esse aqui já é o Dimas. Nós falamos do Gesto, agora é o Dimas.
Respondendo, porém, o outro, esse que eu estou falando é o Dimas, repreendia-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Isso é uma pergunta. Ele está perguntando ao irmão dele, né? Respondendo, porém, o outro. Ele respondeu assim, ele está respondendo ao irmão dele lá, que era o Gestas, e esse aqui é Dimas. Ele repreendia-o dizendo, nem mesmo temes a Deus, quer dizer. Aqui a conversa já mudou. Esse outro irmão aqui, ele repreendeu o outro irmão que não acreditava, não tinha Cristo como Salvador, ele não acreditava que Cristo podia salvá-lo, ele blasfemava em Cristo, ele não acreditava em Cristo, em Jesus Cristo. Mas esse aqui, que é o Dimas, ele respondeu, porém, o outro, quer dizer, o Dimas, repreendia, cala a boca, irmão, está falando besteira, você nem teme a Deus. Aí outra situação muito interessante aqui, temor de Deus. Ele teve temor de Deus, ele temeu a Deus, ele acreditou em Deus, ele falou, Senhor, aqui, ó, ele acreditou em Deus, tá aqui, nem temes a Deus, significa temor. Ele tinha temor de Deus, mesmo sendo ladrão, mesmo fazendo coisas ruins, mesmo sendo um malfeitor, sabe, atitudes errôneas, erradas, pecador, ele repreendeu o irmão porque estava blasfemando. E falando assim, nem temes a Deus, quer dizer, o temor de Deus é importante para a salvação. Então, você vê que eu estou falando algo aqui sobre a salvação. Irmão, por isso que eu falo para você, a salvação é simples, mas a pessoa tem que querer, sabe? A vinda de Cristo, ele veio como cordeiro para perdoar o pecado. Quando ele foi imolado, foi crucificado, o sangue derramou no chão. E esse sangue derramado, ele perdoou os nossos pecados. Do ladrão, do assassino, do mentiroso, do infiel, perdoou todos os pecados. Mas, para isso, você que está ouvindo essa mensagem, primeiro você tem que entender como o Dimas entendeu. Você tem que ter temor de Deus. Você tem que crer que Deus existe e crer que ele é galardoador quando ele dá presente para nós. Ele nos beneficia. Ele nos beneficiou com a salvação, enviando Cristo Jesus. Jesus está salvando a toda a humanidade. Mas, para isso, você tem que temer a Deus e entender que só Cristo pode te salvar. E ali ele está falando aqui, ó, nem menos temes a Deus? Porque viu que o irmão estava blasfemando, não acreditava, não entendia e também não queria. A realidade é essa, irmão. Quando a pessoa não quer, não adianta. É que o Senhor Jesus falou um dia para os seus discípulos. A gente, às vezes, fica pregando para a mesma pessoa, pregando para a mesma pessoa, pregando para a mesma pessoa. Ele fala assim, não lancei pérolas aos porcos. Não lancei pérolas aos porcos. Você fala as pérolas, as palavras do Senhor, a pessoa não quer. Então, irmão, você tem que orar por ela somente. Não quer? Ora. Não adianta ficar ali batendo naquele ferro frio. Fala, Senhor, só o Senhor pode salvar essa alma, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode fazer esta obra. Então, não fica ali como lançando pérolas aos porcos. Está pregando a mensagem, mas a pessoa tem um coração duro, coração de pedra, coração de aço, um coração que não quebra. Um coração que não é de carne. Cria em mim, Deus, ó Deus, um coração puro, renova-me o espírito reto. Então, querido, tem pessoa que é mais fácil, já aceita logo, já crê. Ah, mas eu gosto daquela pessoa. Ok, ora por ela. Para que o Senhor quebre aquele coração, porque eu vou falar uma coisa para ti, querido. Eu estou pensando muito nisso, que eu já bati muita pregação em gente que não quer. O que eu faço? Agora eu oro por ela. Amém? Então vamos continuar aqui. Então ele falou aqui, estamos na mesma condenação, porque eles estavam, os dois morrendo na cruz, tá? Eles estavam ali sendo também, vamos dizer assim, aquele sofrimento da cruz, como Cristo estava ali no meio dos dois. Estavam na mesma condenação, só que tinha um porém, ele temia a Deus. Ele sabia que ia morrer. Mesmo assim, ele falou ali, você vai entender agora, ele temia a Deus e dizia, nós estamos na mesma condenação, estava condenado. Irmão, toda a humanidade está condenada.
Está lá em João, capítulo, se eu não me engano, João, capítulo 3 e 4. Dá uma olhadinha lá. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Estão toda a humanidade, em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa é a mensagem. Para que nós possamos subir no arrebatamento, que a gente prega o arrebatamento, nós temos que estar fora dessa condenação, irmãos. E como que nós podemos fugir dessa condenação? Toda a humanidade, todos os pecados destituídos, toda a glória de Deus. Só o Senhor Jesus pode nos livrar do inferno. Só o Senhor Jesus pode nos livrar do inferno. Só o Senhor Jesus pode nos livrar dessa condenação. E todos nós estamos condenados. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Porque nenhuma condenação há, está aqui a condenação aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra de salvação. É para salvação. É para o arrebatamento da igreja. É para você se preparar, estar preparado para o arrebatamento. Vamos ler o 41. E nós, na verdade, com justiça, quer dizer, estamos nessa condenação aqui, ele falando, Dimas, para o irmão dele, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Além dele temer a Deus, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, ele aqui mostra o arrependimento. Ele falou aqui, por que nós estamos nessa condenação? Na verdade, com justiça. Estamos recebendo aquilo que merecíamos. E que merecemos, ele falando na época lá. E porque recebemos o que nossos feitos merecem. Quer dizer, ele aí se arrependeu. Aí entrou arrependimento. É que eu estou falando para vocês aqui, a salvação é simples. É temer a Deus, reconhecer Cristo como Salvador, só ele podendo salvar, só ele podendo livrar da condenação. Aqui ele está dizendo isso. E aí ele fala assim, eu me arrependo. Aqui ele está dizendo aqui. E nós recebemos o que nossos feitos merecem. Quer dizer, eu mereço. Eu sou o pecador. Só que ele, nesse momento, ele se arrepende. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece que Cristo é o Salvador, por isso que ele fala aqui, e outro dizendo, repreendendo, dizer, nem temes a Deus, nem ao menos temes a Deus, quer dizer, o Gestas estava, não acreditava que Jesus podia salvá-lo, mas Dimas acreditou. Tanto acreditou que estavam na mesma condenação, e ele estava recebendo aquela condenação, e ele falou, eu mereço. Ele se arrependia. E ali entrou o arrependimento. Então, para a salvação ser completa na sua vida, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que Cristo é o Salvador. Para que nenhuma condenação há para você, Romanos 8:1. Está escrito. Vamos continuar. Olha só. E nós, na verdade, com justiça, porque nessa condenação nós merecemos. Porque, mas este nenhum mal fez. Falou, Jesus não fez nenhum mal. Ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele aí recebe Jesus como Salvador. Ele aí recebe o Senhor Jesus como Salvador. Eu chamo Senhor porque ele é Senhor. Lá ele era chamado Jesus, aqui não, aqui ele é chamado o Senhor Jesus. Então disse para Jesus, né? Ele disse, Jesus disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí ele pede a salvação. Aí ele pede, Senhor, me salva. Aí ele levanta a mão para Jesus. Eu sei que eu estou falando aqui em Jéssica que estava amarrado na cruz lá e pregado, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele fala assim, a partir de agora, lembra de mim quando entrar no teu reino. Eu aceito o Senhor e creio que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor pode me livrar. Olha, naquele momento o Senhor estava... que ele, alguns minutos à frente, ele ia falar assim, está consumado, ele consumou a salvação. Por isso que ele diz aquela mensagem na cruz, o Senhor Jesus disse, está consumado e a ti entrego o meu espírito, ó Pai. Aí ele
Ele consumou, ele pagou os nossos pecados, pagou, consumou, terminou, pagou os pecados, riscou nossas dívidas. É isso aí, riscou as nossas dívidas e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação mais. Acabou. Acabou. E respondendo-lhe, quem respondeu para ele? O Salvador dele, que ele aceitou o Senhor como Salvador. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo, o Dimas, você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Você me reconheceu como Salvador, você reconheceu que é um pecador, você reconheceu que só eu poderia salvá-lo e tirar você dessa condenação. Então, você já está fora dessa condenação. Eu te levo comigo para o paraíso hoje. Glória a Deus. Amém? Entenda essa mensagem, irmão. A salvação é isso. É simples. Irmão, você tem que temer a Deus, acreditar, ter Jesus como o único Salvador, reconhecer que é pecador e aceitar Jesus como Salvador para que nenhuma condenação, você não esteja sob nenhuma condenação. Amém? Deixe seu like, se inscreva no canal aí, em nome do Senhor Jesus. Aqui a mensagem é sempre na mensagem da palavra, irmão. Aqui não tem pix, não tem dinheiro, não tem nada. Aqui é só a mensagem da palavra. Se prepare para o arrebatamento, ou digo mais, seja preparado. Glória a Deus. Pode compartilhar, irmão? Compartilha aí essa mensagem. Amém? Deus abençoe aí você. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.